Chega aí, Marcelo. Boa tarde, gente. Sou o Marcelo e vou falar um pouquinho de modelo de gestão. Eu estava aqui, pensando, caraca, tenho 2 desafios aqui, subindo aqui. O primeiro, voltar ao almoço e ter energia, ter foco, ter essa disposição. E aí o Ramon veio aqui, deu um show e aí já resolvi esse problema. E o outro a gente está no Meetup desvendando o modelo de gestão iFood. E eu vim para falar do modelo de gestão. Então a régua tá alta, né? De manhã já foi só estrela. Então vou tentar aqui dar o meu melhor para vocês, tá? Então vim falar do modelo de gestão e vou passar por 2 coisas. O primeiro, o que é o modelo de gestão? Então o que é isso que a gente fala o tempo inteiro? É o modelo de gestão iFood? É o modelo de gestão? É o modelo de gestão? O que é isso? E depois a gente entra no modelo de gestão iFood para vocês entenderem como a gente faz as coisas aqui. Tá? Então, primeiro, o que é o modelo de gestão? Então, a gente sempre pensa, e essa manhã inteira foi bastante sobre isso, como que a gente constrói um negócio de alto crescimento. E o primeiro ponto que todo mundo pensa é isso aqui. Tipo, você tem uma grande ideia, você ganha dinheiro, você faz e do nada você tem um sucesso. E não. Tipo, como que realmente é? É isso aqui. Essa curva maluca, onde você começa, você trabalha pra caramba, você tem segurança, você precisa de ajuda, você tem noite sem dormir pra caramba, e aí você chega num lugar, num sucesso. E a gente só consegue... Marcelo também é mais elegante que eu. Aqui estava escrito Shit Happens. Ele trocou por Life Happens. Exatamente. E como que isso acontece? Como que isso é possível? Só com 2 coisas. Cultura e modelo de gestão. Cara, só assim que você vai conseguir fazer essa curva acontecer. E aí, o que é modelo de gestão? Então, trouxe 3 citações aqui, que é a primeira, para o Falcone ali, em Verdadeiro Poder, modelo de gestão é como você conduz as pessoas nos seus objetivos, é um conjunto de ações interligadas, resultados que levam as pessoas a atingir os resultados das empresas. O segundo fala aqui que é a forma que você define o objetivo, motiva o esforço da galera, coordena as atividades. O outro fala, é um profundo entendimento de pressupostos, da cultura da organização, que refletem como as coisas são feitas. Mas sabe o que é o modelo de gestão de verdade? O modelo de gestão de verdade, ele é uma linguagem. É você conseguir fazer todo mundo falar da mesma forma. É você garantir que todo mundo tem liberdade para agir, porque ela entende o que você está falando. Ela entende o que você está fazendo e o que você está dizendo e o caminho que você quer seguir. É você colocar todo mundo para... definir o que as pessoas fazem, como elas vão fazer, elas entendem e vão nesse caminho, porque elas têm visibilidade, porque ela discute o problema, porque ela resolve o que tem que resolver. E o modelo de gestão é isso. Tá? Então, a Carol trouxe esse gráfico, e esse gráfico a gente usa pra caramba aqui dentro. Por quê? Porque ele fala do equilíbrio. Como que você mantém essa zona ok? Com o mínimo padrão, fazendo as pessoas entender essa linguagem, fazendo as pessoas compreenderem o que você está dizendo. Então, a nossa briga com o modelo de gestão diária é manter essa zona ok, você conseguir entender a complexidade do seu negócio, o quanto que ele está crescendo, e você manter os seus processos nesse mesmo caminho, nesse mesmo nível. Tá? Então, você foge da zona burocrática, você sai da burocracia e você foge da zona caótica. Você se mantém aqui dentro dessa zona ok e você consegue que a empresa funcione dentro dessa zona, tá? Dessa necessidade. E aí, o que é, então, o modelo de gestão iFood que a gente já falou pra caramba, Então, o modelo de gestão iFood, primeiro, eu queria falar como que as coisas se conectam aqui dentro. Tá? Então, tudo começa ali com o que o Rizzi trouxe, que é a nossa visão, o nosso propósito. Então, a gente, junto com essas 2 coisas, a gente consegue guiar todas as nossas decisões. Então, a gente está sempre no caminho de nosso sonho é Marte, nosso sonho é grande, nosso sonho é esse caminho. A gente tem o propósito ali de alimentar o futuro do mundo. Então, tudo está nesse caminho. Tá? A segunda coisa é o modelo de gestão e as nossas pessoas. Um não anda sem o outro. Cara, a forma que a gente faz a gestão e a forma que a gente contrata, capacita e desenvolve os nossos talentos é o que ajuda a gente e garante que a gente está alinhado com os valores, que a gente está alinhado com o propósito, que a gente empodera as pessoas para esse caminho. E a gente não pode fazer nada disso sem ter a cultura. Porque a cultura vai moldar esse comportamento, a cultura vai motivar as pessoas, vai dar satisfação, vai engajar e vai promover o incentivo necessário para a gente conseguir promover essa eficiência. Tá? E aí, esse é o nosso modelo de gestão. Então, a Carol deu um spoiler de manhã, mas eu vou explorar eles com vocês
agora mais um pouco. Mas por que ele é tão importante para a gente? Porque a gente consegue pegar aqui a bagunça com muita transparência, com muito conhecimento, responsabilidade e protagonismo das pessoas e transformar numa linha aqui que permite que a gente execute os nossos processos. A gente coloca dentro do modelo mental, dentro do comportamento das pessoas, essa forma de agir. Tá? Então, é aqui que a gente ganha força, é aqui que a gente fala, precisamos dar um cavalo de pau porque deu tudo errado ali no jet ski do Gurgel. Então, vamos dar um cavalo de pau no negócio, vamos seguir esse caminho. Então, por isso que ele é importante, porque a gente consegue tracionar o negócio quando a gente precisa e dar um cavalo de pau na mesma intensidade. Tá? E aí, quais são os 5 princípios do nosso modelo de gestão? Então, o primeiro, que a gente já falou pra caramba, é sonhar grande, com muito brilho nos olhos. Então, como a Carol diz, a gente bota uma meta moonshot lá e fala, não sabemos como vamos alcançar, mas é o nosso sonho grande, a gente tem que ir nesse caminho. Tá? O segundo é poucos objetivos e o foco no 80-20. Acho que os números que a gente mais fala no iFood é 80-20. Por quê? Porque a gente só vai conseguir impactar 80% do nosso resultado se a gente focar naqueles 20% que importa. E é isso que importa para a gente, poucos objetivos. Tá? Responsabilidades claras e combinadas, então todo mundo sabe o que tem que fazer, quando tem que fazer, o que você é dono, o que você não é, e está tudo certo, esse é o nosso jeito de agir. O quarto ponto é disciplina na rotina de acompanhamento. Então, as nossas rotinas são seguidas religiosamente. Então, a gente tem as nossas reuniões, sim. A gente tem as nossas rotinas, nossos combinados. A gente tem quando a gente atualiza, como a gente atualiza. E isso é seguido religiosamente por todo o time. E, por fim, uma cultura de resultados que valoriza o desempenho. Né? Então, a gente reconhece pela entrega, a gente remunera pela entrega e a gente também desenvolve com base em tudo isso. Tá? E como a gente faz a gestão no dia a dia? Então, eu mostrei para vocês os nossos pilares, né? Como a Carol também falou no começo. Então, a gente tem a estratégia, o tático e a gestão de resultados. A segunda coisa é um modelo mental. Então, a gente estimula o comportamento de cada um desses pilares com base nesse modelo mental. Então, o que a gente espera de comportamento das pessoas dentro de cada um desses? É isso. O terceiro são processos e ferramentas bem claros também, o que acontece dentro desse. Então, um exemplo de processo é o planejamento estratégico. Então, ele é claro para a empresa inteira, como acontece, quando acontece, quem participa, em qual momento. Então, a gente tem processos, ferramentas muito claros, muito dinâmicos e muito ágeis também, que se adaptam às realidades do negócio. E, por fim, uma cultura, né? Então, o nosso modelo de gestão está 100% conectado com a forma de fazer cultura aqui dentro do iFood. Marcelo, acho que é até legal pegar aqui um ponto ou outro só para as pessoas verem no detalhe. Por que a gente tem isso aqui, né? Porque se você não explica o que é e a ferramenta que você usa, as pessoas ficam soltas. Então, isso aqui é o que te traz para um lugar comum, né? É como numa sociedade alguém falar assim, aos 18 anos você pode votar. Aos 18 anos você pode tirar carteira. Então, isso serve exatamente para você ter esse modelo. Então, sei lá, o teu filho lá com 15 anos, ele fala, daqui 3 anos eu vou poder tirar carteira. Ele serve para gerar esse tipo de raciocínio. Então, eu vou pegar só um exemplo aqui, né, no exemplo tático aqui. Está escrito, né, encaramos os fatos, estruturamos as causas, e se não sabemos qual o problema, estamos resolvendo, voltamos 4 casas. Então, esse é um modelo mental nosso. Se você não está 100% claro o seu problema, não segue em frente. Volta 4 casinhas. Encara os fatos. A gente chama aqui de encarar os fatos brutais. O que está uma bosta? Isso. Por que está uma bosta? Como é que eu estruturo as causas disso? Como é que eu vou na causa raiz? Como é que eu sei exatamente onde está o problema? Não achei ainda. Então, volta 4 casinhas, faz o processo de novo. Chama outra pessoa para te ajudar. Não vai em frente. E aí, para isso, a gente usa aqui, ó, é o que está escrito que é a ferramenta, é o FCA. Fato, causa e ação. E aí tem formas de fazer isso. Acho que nem vou entrar no detalhe, que acho que o Marcelo até vai explorar isso um pouco. E aí, esses 2 desenhos aqui, ó, são desenhos, acho que foi a Carol que falou que a gente usa muito nome e imagem. De novo, pessoal, isso remonta à psicologia, né? Marcas. A Apple é uma maçã e quando você olha, você lembra da Apple. Então, esses 2 desenhos, eles remontam à nossa cultura. O primeiro é o elefante na sala, que é o encaramos os fatos. Cara, olha o elefante na sala, olha para o problema, fala. Então, olha só que interessante, quando a gente está discutindo, por exemplo, quando a gente for falar aqui de cultura e pessoas, quando a gente está nesses fóruns falando de cultura e pessoa, isso aqui aparece. Quando o Marcelo toca em modelo de gestão,
As pessoas entendem isso aqui. Isso vai fechando. Esse outro aqui é o Cachinhos Dourados. A maioria de vocês não vai saber o que é isso, porque é até uma história muito pouco difundida no Brasil, mas tem um desenho, uma história infantil, que é de uma menina que toma uma sopa quente, queima a língua. Toma uma sopa gelada, ela fala, ai, tá ruim essa sopa. E aí ela e aí ela toma a sopa morna e ela fala, essa aqui é a perfeita. Então, ou seja, você não vai no extremo de um lado e nem do outro. Você tem que achar exatamente o ponto certo para avançar. O que é isso? Essa voltar às 4 casas. Você tem que achar. Você tem que achar. Se você não achou, você está queimando a língua ou está ruim ainda a sopa. Puta, achei o problema, achei como faz. Agora eu vou em frente. Então, na hora que você se acostuma com isso, cara, acabou. No seu dia, fica um negócio que é aquele funil que o Marcelo mostrou, que vem várias setas e depois elas se encaixam. Você imagina, por exemplo, um time inteiro raciocinando assim. Cara, você reduz 50% as reuniões, reduz 50% os ruídos. Por quê? Porque você não começa uma reunião com alguém pensando de um jeito quando deveria estar pensando de outro. Sob a ótica da estruturação. Obrigado. Então, eu vou entrar um pouquinho de cada um desses pilares com vocês e algumas ferramentas também para dar um pouco mais de clareza. Mas é exatamente isso que o Diego falou. Tipo, o time inteiro, o iFood inteiro pensa dessa forma. Essa é a nossa forma de fazer gestão. Todo mundo sabe. Esse é o nosso símbolo, esse é o nosso mantra aqui, né, do modelo de gestão. Então, é assim que a gente segue. Tá? E aí, entrando no primeiro pilar de estratégia, então a Carol falou bastante aqui de planejamento estratégico. Aqui é onde a gente direciona claramente para as equipes qual que é o nosso foco. Então, como ela falou já, sempre com poucos objetivos, com resultados claros que a gente quer atingir e que mensuram o sucesso desse sonho que a gente está procurando. Tá, então, aqui a gente trabalha com a metodologia OKR, a gente faz análise SWOT, a gente prioriza pra caramba. Então, é a parte mais difícil, né, que a gente tem de definir. Tá, o que é o now? Qual que são os 10 coisas que a gente vai fazer agora? E o que está depois? E o depois a gente... Aqui é um tema super interessante também. Alguém tinha perguntado sobre priorização. E aí o Marcelo mencionou que o now, next, later. De novo, olha a psicologia do negócio. Quando você simplesmente fala, cara, tem essas 10 opções, vou fazer essas 5, as pessoas que não vão fazer as outras 5, ou que deram aquelas ideias, ou que estavam envolvidas naqueles projetos, elas ficam frustradas. Mas quando você diz, eu tenho um now, um next e um later, quer dizer, isso eu faço nesse ciclo. É provável que eu faça algo nesse ciclo. É possível que eu faça isso 2 ciclos depois. Aqueles 5 que não estão entrando aqui agora, mas que você diz, é provável que entre no próximo, olha como você diminui a tensão de quem está sendo despriorizado. Cara, isso é psicologia. Você diminui a frustração da pessoa. Então, isso aqui serve exatamente para dar esse senso. O ser humano trabalha com perspectiva. Quando você não tem perspectiva, você se frustra. Então, isso aqui serve exatamente para fazer essa acomodação mental na cabeça das pessoas. Isso. E, além disso, o next e o later, ele serve como insumo, porque a gente definiu o now, os 6 meses que a gente tem aqui no nosso ciclo, a gente esquece o next e o later. Mas depois de 6 meses a gente volta para olhar e falar, tá, e agora? Tipo, o nosso now deu certo? Sim? Não? E o que era o next? Vamos voltar aqui. O que a gente aprendeu de novo? Vamos trazer aqui e vamos olhar de novo. Então, por isso que o ciclo, né, e o modelo de gestão tem início, meio e fim, porque a gente faz esse processo acontecer. Tá? E aí eu vou falar rapidamente de OKR, então acho que muita gente conhece, mas o OKR, por que a gente usa aqui? Porque ele é essa ferramenta, aqui, essa metodologia de gestão, que ajuda a gente a garantir que os nossos esforços não estão sendo dispersados. A gente consegue colocar todo mundo nessa direção. Então, acho que a gente só falou pra caramba sobre isso, mas a gente também tem ferramentas, tem metodologias, tem métodos que ajudam a gente a colocar de pé tudo que a gente falou o dia inteiro e que a gente vai continuar falando. Tá? Então, o OKR, ele é objetivos e resultados chaves. Então, os objetivos, eles são a descrição do nosso sonho grande. Então, onde a gente quer chegar, cara? Qual que é o nosso sonho grande? Esse é o nosso objetivo. E os resultados chaves, eles vão falar, então, como você vai medir que você está alcançando isso? Então, eles vão dizer de maneira assim também, com muito foco, né? Porque a gente sempre tem de 2 a 5 resultados chaves, como que a gente alcança esse sonho, como a gente está atingindo. E eles são a ferramenta que ajudam a gente a falar também se as coisas estão indo bem, se as coisas não estão indo bem. E aí isso conecta com os outros pontos que eu vou falar mais para frente. E aí trouxe um exemplo. A gente teve um objetivo aqui há uns anos, acho que 1 ano e meio atrás, esse objetivo, que era que a gente precisava evoluir os índices de raça aqui no time de finanças.
Então, esse era o nosso sonho. Em 6 meses, a gente tinha que alcançar isso. E como a gente ia alcançar isso? Contratando pessoas negras, preparando e legitimando lideranças, novas lideranças negras, e também desenvolvendo, porque não adianta você colocar um monte de gente dentro de casa, não desenvolver, porque vai passar 3 meses e essas pessoas vão sair. Então, vocês veem como a gente tem um sonho, a gente sabe como a gente vai alcançar e a gente executa. Marcelo, até para pegar aqui, ó, eu vou falar para vocês esses dados e vou adicionar mais o de mulheres para vocês entenderem. Eu queria que vocês pensassem nas empresas de vocês, nas que vocês trabalharam. Hoje no time a gente tem 52% de mulheres, da liderança sênior 50% é mulher, a gente tem uns 35%, 40% de negros no time, na liderança deve ter uns 20% da liderança negra. Eu desafio vocês acharem uma área aí que entregue isso. Desafio. E não é porque a gente é melhor do que os outros, é porque a gente definiu aquele objetivo, foda, difícil. Por causa disso, a gente teve que testar umas 10 hipóteses para conseguir chegar naquilo. A gente achou uma. E isso me permitiu escalar esse negócio e chegar em números que são muito bons. E aí, para vocês entenderem aqui o pragmatismo do negócio, você fez isso por quê? Por uma discussão social? Não. Ainda que seja, o motivo não é esse. O motivo é muito simples. É um funil. Quanto mais gente você coloca na entrada, mais fácil é achar o melhor talento possível na saída. Então, para as pessoas aqui que acham que discussão de diversidade é merda, deixa eu explicar para você, é uma questão matemática, cara. Quanto mais gente você botar na boca do funil, mais gente, maior a chance de você tirar um talento fora de sério. Então, eu não fiz esses índices aqui para poder entregar uma meta qualquer aí. Não existe, ninguém, não tem nada a ver com isso. Tem gente foda aqui dentro. O Marcelo, que é negro, é analista júnior. Esse cara que está apresentando e que toca tudo isso dentro da minha vice-presidência é um analista júnior. Eu desafio vocês a encontrar uma empresa do tamanho do iFood em que um vice-presidente trabalha diretamente com o analista júnior. Desafio, alguém conhece? Alguém sabe? Não. Boca do funil ficou larga, eu achei o melhor talento possível na saída. Quem acha que diversidade é merda, então vou explicar para você. Você está ficando com menos gente boa, porque sua boca do funil está menor. Isso é falta de inteligência, by the way. Desculpe para aqueles que eu estou sendo bem duro aqui. Obrigado. E além disso, se vocês verem também, além de usar o OKR, as nossas metas elas são todas SMART. Né? Elas são específicas, elas são mensuráveis, elas são atingíveis, elas são relevantes para o nosso contexto, para a estratégia da área do negócio, e também elas são temporais. Então, a gente tem 6 meses para alcançar isso aqui. É o nosso ciclo. Tá? E aí, o segundo pilar, que é o pilar tático. Então, o tático aqui, até como a Carol falou, a gente está aprendendo, mas a gente sabe o caminho. Então, a gente tem que estabelecer o que vai ser foco para os times. Então, o que vai ser foco no nível tático operacional e como ele suporta o atingimento daquele estratégico. Então, o que as pessoas, o que os times, o que as áreas estão fazendo no dia a dia para que a estratégia seja entregue, para que a estratégico seja entregue. Então, a gente também constrói OKRs táticos, a gente desenvolve as nossas iniciativas, nossos projetos, nossos roadmaps. Então, aqui a gente senta, define, tipo, isso vai acontecer até tal coisa, até tal período, desenha a curva de meta, o planejamento da entrega de um desafio, de um roadmap, de uma iniciativa. E a gente também define papéis e responsabilidades claros. Então, aqui a gente sempre fala, ó, isso aqui depende do time tal, da pessoa tal, do período tal, isso aqui vai acontecer dessa forma. Tá? Então, a gente também usa aqui árvores de metas, de indicadores, matriz RACE, e também a gente conecta com o nosso desdobramento de metas PLR. Então, a gente conecta com o nosso bônus. Então, aqui as pessoas são motivadas também, tem esse incentivo, né? Então, você tem essas metas por ciclo, as pessoas têm até 5 por ciclo, e aquilo é o que envolve ali o pagamento do bônus e conecta com a avaliação de desempenho também e o resultado do negócio. Tá? No final, como a gente conecta tudo isso? A gente tem o nosso sonho grande de alimentar o futuro do mundo. A gente tem ali as frentes, nossos OKRs estratégicos, nossas frentes de trabalho. A gente tem dentro as equipes com os OKRs táticos e a gente tem os indivíduos que aí atuam com as iniciativas, com os seus projetos, e tudo isso cria essa conexão. Então, a pessoa, desde a base, desde o operacional, está conectada com um sonho grande. Ela sabe o que o iFood quer, ela sabe o que finanças quer, ela sabe o que o negócio precisa, e ela conecta o seu trabalho do dia a dia até o sonho grande, até o estratégico, até a ponta. Tá bom?
E aí aqui entra no último pilar, que é a gestão de resultados. Aqui a gente constrói nosso tracking de resultados. Então aqui a gente vai falar a cadência ideal para o fluxo de informação acontecer. Então entre os rituais estratégicos, os rituais táticos, a gente tem aqui a revisão das nossas rotinas de resultados, o acompanhamento da execução, o nosso sistema de acompanhamento, a gente tem um sistema de metas, que é o iFood Goals, que a gente chama, nossa ferramenta de acompanhamento de OKRs, eu vou falar um pouquinho dela no outro slide, e também nosso farol de resultados e os FCAs, que o Diego também já comentou. Então, as rotinas de resultados, a gente forma squads, a gente forma times ali diversos, de diversas áreas, né? Uma entrega não é feita só por um time, uma entrega é feita por uma squad, por um conjunto de pessoas de diversas áreas que constroem um objetivo para a empresa, que constroem um resultado para a empresa. E a gente dá clareza, papéis e responsabilidades, e tudo partindo dos nossos OKRs. Então, a gente tem o OKR estratégico, como eu mostrei, a gente cria o OKR tático conectado com esse estratégico, iniciativas operacionais conectadas, e a gente consegue construir essa cadência de resultado, cadência de informação. Tá? Aqui a gente tem o iFood Goals, como eu falei, então é a nossa plataforma. Todas as nossas metas, do Diego até eu, até o estagiário, são abertas. Então, todo mundo pode entrar no sistema, pode acessar, pode ver o que ele colocou lá, pode ver o que eu coloquei lá, o andamento, o FCA, onde estamos, qual que é o problema, o que está acontecendo. Tudo isso de forma super fácil. Você entra no sistema, pesquisa o nome, pesquisa a meta e você encontra e está tudo lá, atualizado. Tá? E também o FCA. Então, todos os meses a gente discute, né, semanalmente, a gente dá visibilidade dos problemas, a gente conecta com a cultura, depois a Aline vai falar, vocês vão entender, e a gente, para tudo que não atinge o esperado, a gente constrói um FCA. A gente tem um roadmap de problem solving, que é o FCA, para garantir que a gente volte para o trilho. Tá? Então, o que é esse FCA que a gente falou para caramba? Então, o FCA é a nossa metodologia para definir a causa principal de um problema. Então, é uma ferramenta de problem solving e de comunicação. Por quê? Porque ele é simples. Você não precisa ter, sei lá, 60 páginas falando de um problema, um slide complexo. Você precisa de um tweet, falar qual que é o problema, qual que é a causa e o que você vai fazer para resolver. É isso que é o FCA. Então, o FCA, a gente tem o F, que é o fato. O fato é, qual que é o problema? Né, o que aconteceu na última semana para mudar o status? Por que virou um problema? Por que está ruim? Então, a gente responde a pergunta, né, por que não atingiu o planejado? Qual que é o desvio identificado aqui? Então, a gente estava aonde? Onde a gente deveria estar? Qual que é o gap ali? Dá essa visibilidade. O segundo é a causa. A causa vai falar. Então, qual que é o motivo que originou esse fato? Né? Qual que é o motivo do problema? O que você identificou como uma causa raiz? Qual foi a análise que você fez? Então, você e o time, né, que você está trabalhando. E, por fim, a ação. A ação é o plano de ação. Então, o que eu vou fazer no curto prazo, né, para resolver esse problema, para voltar no trilho, sempre com um dono claro, com um prazo definido, e que te ajuda a falar, tipo, então, eu tenho esse problema, identifiquei a causa, vou atuar na causa raiz para resolver o problema de vez e voltar para o que eu planejei. Tá? Então, o FCA é essa ferramenta que a gente usa para isso. E também tem o farol. Então, além de tudo, a gente prioriza os nossos problemas. A gente tem problema pra caramba, todo mundo tem problema pra caramba. Mas como você vai saber onde você vai focar? É por meio do farol. Então, a gente sabe que as coisas estão bem quando elas estão verde. Então, se você entra lá no sistema, está verde a meta, você não precisa falar sobre. Está tudo bem, você está seguindo o que você planejou. Não tem por que ficar falando sobre isso. Agora, se uma coisa está amarela, a gente pode falar sobre. Quer dizer que você está um pouco atrás do que você se planejou, que tem um problema acontecendo ali. E o vermelho é, tipo, a casa caiu, cara. Tem alguma coisa errada, a gente precisa resolver. A gente precisa sentar e falar sobre, entender o problema, aprofundar na causa, porque a gente pode ter feito um plano de ação que não resolveu e as coisas pioraram. Então, aqui você tem que falar. E eu também trouxe o cinza, que é despriorizamos. Despriorizamos, esquecemos, a gente fecha no sistema, acabou, independente do porquê. A gente não se importa com o porquê. Despriorizou, foi uma decisão, acabou. Tá? Então, é o que a gente usa aqui para priorizar o problema. Então, quando a gente fala aqui de gestão de resultados, a gente tem que refletir sempre o resultado, o plano. Então, qual que é o nosso FCA quando tem um problema? A gente leva para o sistema, a gente faz um check-in, que é um tweet, é isso aqui. Você coloca no sistema, dá visibilidade do problema, e você consegue ter discussões mais simples, mais objetivas, mais ágeis, e você consegue falar isso aqui num vídeo de 5 minutos. Você não precisa de uma reunião de 3 horas para falar sobre isso. Eu dou um exemplo na prática de como isso funciona. Então, vou pegar o meu exemplo aqui. Então, eu entro nessa plataforma uma vez por semana, por 1 hora.
Aí eu entro ali, olho, leio, falo, opa, isso aqui a pessoa está descrevendo muito mal, não tem profundidade nenhuma. Ali eu já coloco, cara, isso aqui não é uma causa raiz. A pessoa já recebeu, ela já está trabalhando nisso. E assim eu faço isso. Aí, uma vez por mês, eu tenho uma reunião com os meus diretos. Aí, o que eles fazem? Um dia antes, cada um manda um vídeo de até 5 minutos sobre os OKRs deles. Só os que estão indo mal. Os verdes eu não quero saber. Se está indo bem, não precisa de mim. Se está indo mal, eu posso ajudar talvez de alguma forma. Aí eles mandam os vídeos. Um dia antes, eu assisto, vejo e falo, beleza, o que a gente vai discutir na reunião amanhã é X, Y, Z, W. Porque talvez tenha uns 2 ali que não faça sentido, por qualquer motivo que seja. Aí a gente vai para a reunião. Na reunião a discussão é em cima disso. E o meu grande impacto, onde é? É no fato e na causa. Porque a ação, a pessoa que está no específico, ela sabe melhor do que você. Mas o meu grande impacto é, cara, essa causa que você achou não é a causa raiz. O que você acha que é o problema, tem 2 derivadas antes que está gerando esse problema. Então, isso me torna o quê? Responsável pelo resultado. Por quê? Porque eu tenho a responsabilidade de ajudar as pessoas nisso. Eu não fico de longe, até porque eu tenho visibilidade, e eu não fico muito de perto, porque eu não estou no detalhe, eu tenho que reconhecer que a minha ignorância aqui não me permite ajudar na solução, mas me permite ajudar no, e aí o Marcelo falou várias vezes essa expressão, no problem solving. Se você não tem uma forma, de raciocinar, uma metodologia de resolução de problemas, cara, você tem um problema enorme. Por quê? Porque cada um está tentando fazer de um jeito. O que essa padronização permite? Escala. Está todo mundo fazendo do mesmo jeito. Você olha uma vez do mesmo jeito, com o mesmo olhar, raciocinando da mesma forma, isso te permite rapidamente endereçar as coisas. E aí olha o lance do empreendedor, do 80-20 lá, 80% do tempo você está se fudendo. A gente não discute o que está verde. Se está verde, bicho, eu não quero ficar dizendo, parabéns, você é muito bom. Cara, você é muito bom, você vai ganhar seu PLR, você vai ganhar seu stock option, você vai não sei o quê. Não é para isso que eu sirvo para entrar no problema. Inclusive, as nossas reuniões eram quinzenais, agora elas não são nem mensais mais, né? A gente está fazendo a cada 40 dias. Por quê? Porque a gente manda vídeo, a gente fala ali no Slack, resolve o problema. E pronto, o Diego entra na plataforma, ela está conectada com os nossos Slack. Se ele manda um comentário, a pessoa já recebe na hora. E as coisas funcionam de maneira ágil. Imagina se ele tivesse que sentar com cada um por meia hora para falar. Tipo, ele não fazia mais nada, né? Ia falar só disso. Ou não faria isso. Ou ele não estava nem sabendo dos problemas. Então, é um pouco da forma que a gente faz. Tá, por fim, aqui, para fechar, a gente trabalha no modelo de gestão de uma forma integrada para gerar resultados. Então, a gente planeja o nosso sonho grande, como a gente vai realizar ele. A gente faz uma gestão de resultados periódica e eficiente, que ajuda a gente a ser ágil, a olhar para o problema, a olhar para aqueles 20% que vão resolver e entregar os outros 80%. E também a gente reconhece por resultado, por cultura e por desenvolvimento de todos os nossos food lovers. Então, isso aqui é algo que está permeado pela empresa, é algo que a gente mede, até a Carol falou, a gente mede, a gente acompanha, a gente sabe quais áreas estão indo bem, quais áreas não estão indo tão bem. A gente atua, então é o papel do nosso time de gestão fazer esse trabalho de atuar, de acompanhar, de promover, de ensinar, de treinar. Então, a gente tem aqui desafio, né? Se fosse fácil, a gente não estava aqui já 4 anos nessa labuta, aqui, nessa briga, mas dá para acontecer. É exatamente isso. É isso que a gente faz. E é isso. Obrigado.